E aí, na sequência, planejamento estratégico é ferramenta. Legal. Anota no caderno de vocês o seguinte. Quando a gente fala em empreendedorismo, vocês já se questionaram por que vocês começaram a empreender? Poxa, por que comecei a empreender? Qual foi o motivador de eu ter começado a empreender? Se a gente puxar das empresas que fecharam com a pandemia e das empresas que abrem e fecham durante o ano, depois vocês pesquisem isso, eu acabei nem trazendo aqui, é um número absurdo de empresas que o Sebrae fala que fecha até o quinto, sexto ano. E aí um dia eu estava conversando com um empreendedor e ele estava passando por uma certa dificuldade e ele estava para fechar a empresa dele. Eu perguntei para ele, cara, mas por que você abriu? Aí ele me trouxe o seguinte, cara, eu não aguentava mais trabalhar para os outros e eu queria ter meu próprio CNPJ, queria trabalhar para mim. Veja, qual que era a motivação dele intrínseca dentro dele? Eu quero ter meu próprio CNPJ, eu quero trabalhar para mim. A partir do momento que você abre um CNPJ que custa R$ 150 para o contador abrir no MEI, e no outro dia você vai trabalhar, os dois primeiros propósitos já foram executados. E isso para nossa mente tem um poder tão significativo porque perde o senso de continuidade. Então, se o meu propósito era só abrir um CNPJ e o meu propósito era apenas levantar no outro dia e trabalhar para mim mesmo, eu já consegui isso. Então, não faz mais sentido eu me mover para mim poder trabalhar. Já foi concluído. Aí eu vou abrir um CNPJ porque eu quero ser dono de mim mesmo. Abriu o CNPJ, está concluído, acabou. Para tua mente, aquilo já está, putz, game over. Qual que é o próximo passo? E aí o trabalho acaba virando, ele acaba virando um tormento, porque perdeu o senso de significado. E nós precisamos dar senso de significado para as coisas que a gente faz, que nós vamos chamar de para quê. Então, não é porque eu abri um negócio, para que eu abri a minha empresa? Para que eu estou trabalhando? Para que eu levanto todos os dias de manhã? Hoje eu estou aqui, é meu ponto A. Tenho um CNPJ. Comecei, abri, sou empreendedor, estou lá 1, 2, 3 anos. Mas para onde eu estou me levando? Qual que é meu ponto B aqui? Quando eu chegar nesse ponto B, como que eu vou saber que eu cheguei nesse ponto B? Quando eu não sei, uma frasezinha clichê, quando eu não sei para onde eu vou, qualquer lugar me basta, qualquer lugar me serve. Já devem ter ouvido isso. Então, quando não está claro para onde eu estou indo, levantar de manhã ou resolver algum problema no meu negócio vira um tormento, vira peso. Entendem isso? Então, qual que é o meu grande objetivo? E as ideias que vão surgindo, vão anotando, porque isso vai fazer parte da nossa missão lá na frente depois. Para quando vocês forem declarar qual que é a missão da minha empresa, para onde eu estou me levando, que quando eu levantar de manhã, mesmo quando eu estiver desmotivado, chovendo, cair no trovão, eu ainda assim vou me movimentar. Vou levantar. Qual que é o grande para quê, meu? Ah, eu quero ter uma empresa porque eu quero ter mais dinheiro. Tá, mas para quê? Para que eu quero ter mais dinheiro? Ah, eu montei a minha empresa porque eu quero ter liberdade. Tá, mas quando eu tiver a liberdade, para que eu quero a liberdade? Qual que é o objetivo além? O que vai me mover? Como que eu vou me sentir? Tá fazendo sentido? Porque a gente não se pergunta, a gente se pergunta assim, a gente fala assim, ó, por que eu abri? Ah, porque eu quero empreender.
Porra, beleza, foda-se, mas para quê? Para que você quer contratar? Para que você quer aumentar? Para que você quer vender mais? Para que você quer escalar mais? Qual que é o teu grande para quê que movimenta o teu coração? Quando você olha lá no ponto Bzinho, lá, onde você está levando para a empresa lá, para que aquilo vai bater no teu coração? Ou será que você abriu a empresa só para mostrar para alguém que você pode? Porque às vezes eu só abri a minha empresa para mostrar para alguém que eu sou bom. Pô, você falou que eu não era capaz? Está aqui, ó, abri a minha empresa. Olha como que eu sou capaz. E aí eu entro em inúmeros cursos para continuar provando para os outros que eu sou capaz. Então, o para quê da minha empresa é: eu sou empreendedor para mostrar para os outros que eu sou bom, para mostrar para os outros que eu sou capaz. Os outros não estão nem aí. Os outros não estão nem aí. Ah, eu montei minha empresa para poder transformar a vida das pessoas, tá? Para que eu quero transformar a vida das pessoas? Eu montei minha empresa para ser o melhor restaurante. Para que eu quero ser o melhor restaurante do bairro? Não é por quê. Então, escrevam bem grandão para quê. Pensem sobre isso se não vem a resposta, porque isso vai estar muito ligado na continuidade aqui da nossa jornada, porque vocês vão se deparar com desafios e que esse para quê vai ter que ser muito maior que vocês, vai ter que ser muito maior do que eu. Vai ter que ser muito maior. Ah, eu montei minha empresa para ter mais dinheiro. Para quê? Se eu tenho R$ 100 na conta hoje, amanhã eu vendo, tem 150, eu já tenho mais dinheiro, então tá resolvido. Qual que é o grande sonho? Qual que é a grande realização, sabe? Quando eu tiver isso, quando eu tiver tempo, qual que é a grande realização que eu vou fazer? Quando eu tiver mais dinheiro, qual que é a grande realização que eu vou fazer? Aquela realização que se o mundo acabasse no outro dia, Deus podia levar que não ia ter mais nada para executar. Entende? Eu falo isso porque a gente deixa de sonhar. Nós, quando criança, nós sonhamos tanto. Quem nunca sonhou em ser bombeiro, quem nunca sonhou em ser astronauta, quem nunca sonhou em ser uma Barbie, mas daí quando a gente vai crescendo e vai se tornando adulto, a gente vai deixando de sonhar e a gente passa a querer agradar as pessoas. A gente passa a querer viver uma vida se preocupando com o que o outro tem para dizer para nós. Putz, eu tenho que fazer uma melhoria aqui no meu negócio. Putz, mas se eu fizer essa melhoria aqui, mas eu tenho que comprar tal coisa, porque como que o outro vai pensar ou vai ver? Cara, e tem muitos empreendedores que são assim, gente. Eu era assim. Eu era assim. Quando eu comprei o carro, por exemplo, para mim foi um baita de um aprendizado. Quando eu comprei o carro, tava ganhando dinheiro pra caramba. Era um Cruze, eu era apaixonado pelo carro. E na minha ignorância, o carro ia trazer status. Nossa, se eu for um terapeuta com um Cruze, putz, eu vou poder cobrar mais. As pessoas vão me ver, vão achar que eu tenho sucesso. E aí a gente entra numa felicidade que a gente chama de felicidade projetiva, onde eu projeto uma felicidade no externo, aonde eu idealizo que se eu tiver aquele bem, ou se eu tiver com aquela pessoa, ou se eu tiver indo para tal lugar, aquilo vai me fazer feliz. Só que daí eu chego naquilo e aí eu tenho uma felicidade efêmera, que é a felicidade que vem e vai. Ela só dá um pico e ela acaba. E aí eu percebo que aquela senso de realização acabou, já não tem mais. E aí eu parto pro próximo e pro próximo e chego numa jornada que nunca tem fim. Então, quando eu quase fechei a minha empresa por ter quebrado, eu prometi para mim mesmo, eu não vou passar nunca mais por isso e também não quero que outras pessoas passem por isso, mas elas precisam entender como o cérebro delas funciona. Senão elas vão passar, senão no momento de dificuldade vão tomar decisões erradas. Perfeito? Então, dentro de uma filosofia do empreendedorismo, eu trouxe uma que ela fala sobre o existencialismo e liberdade, que é o quê? O ato de empreender pode ser visto como uma expressão da liberdade individual, onde o empreendedor, em seu ato de criar e inovar, assume a responsabilidade por suas escolhas e ações, moldando o seu próprio destino, tendo autonomia na vida. Empreender traz liberdade.
por mais que ela traga responsabilidade. Então, todo empreendedor, quando abre um negócio, a liberdade de alguma coisa está associada. Pode ser liberdade de tempo, fazer o que eu tenho mais prazer em fazer, ter mais tempo para as pessoas que eu amo, ter mais tempo para cuidar de mim, ter mais tempo para fazer viagens, ter mais tempo para curtir meus hobbies, ter mais tempo para estudar, ter mais tempo para fazer projetos sociais. Então, a liberdade, ela sempre vai estar associada. E gravem isso, porque se eu estou escravo do meu trabalho e eu não posso sair fazer uma viagem, eu não posso me ausentar por um espaço de tempo, tem algo de errado. Agora, na fase que está a minha empresa, eu consigo ter essa liberdade, eu vou ter que construir essa liberdade. São coisas diferentes. Entre eu ser empreendedor e já ter a liberdade, eu ser empreendedor e construir a liberdade. Construir a liberdade vai ser meu ponto B, vai ser as etapas, os passos que eu vou criar para ter meu ponto B. E aí, dentro da minha expertise, dos produtos que eu tenho, dos serviços que eu tenho, eu vou olhar para aqueles negócios ali e falar qual desses que vai me levar para a minha liberdade. Tempo, ou liberdade financeira, ou liberdade geográfica. Então, definam o que vocês, ao final da mentoria de 6 meses, vocês querem estar mais próximo de qual. Ney, eu vou chegar em algum? Bem na real, não, não vai. Mas vai estar mais perto. Em 6 meses, talvez não vai dar liberdade de tempo que seja satisfatória de você ter pessoas trabalhando para você, poder sair com a tua família enquanto está trabalhando e você vai viajar, você vai curtir, você não sei. Mas talvez em 6 meses não dê. Mas os 6 meses talvez te deixa mais próximo, deixa mais claro. Talvez eu quero ter uma liberdade financeira, eu quero viajar uma vez por ano para fora do país. Porra, se isso me motiva, se isso me preenche, que aconteça. Mas eu preciso ter isso claro. Isso daqui vai fazer parte de quando a gente for desenhar o seu PDCA, o seu planejamento lá, quais são os meus objetivos para o ano, isso aqui tem que estar lá dentro. Não pode estar só aqui, vai ter que estar desenhado isso. Quando a gente for abrir, por exemplo, o plano de ação, o meu objetivo, lá na primeira aula eu defini que o meu objetivo de liberdade é financeiro. Tá, para mim ter liberdade financeira, quantos mil? A gente tem que dar nome, a gente tem que mensurar. O que é liberdade financeira para mim? A liberdade financeira para mim é eu ter uma renda passiva de 10 mil por mês. Então, eu preciso trabalhar para ter uma renda passiva de 10 mil por mês. A liberdade financeira para mim é eu ter 300 mil. Então, vou ter que trabalhar para ter 300 mil. Mas eu preciso ter algo palpável, mensurável. Só a ideia não ajuda. Só a ideia me deixa ansioso. Se a ideia me deixa ansioso, quanto mais o tempo passa, mais frustrado eu fico. Vocês entenderam? Por quê? Nunca chega, porque eu não mensurei. Então, preciso da mensuração. Eu quero ter liberdade geográfica. Eu quero ter um modelo de negócio onde eu não fique preso num lugar só, onde eu consiga viajar e também atender em outros lugares, prestar outros tipos de serviço. Então, esse grande para quê, uma dessas três liberdades, ela vai destrinchar todo o seu planejamento depois de meta. E por consequência, se eu tiver liberdade financeira, eu não vou ter liberdade de tempo? Eu não vou ter liberdade geográfica? Eu vou ter as três coisas. Talvez o meu negócio não permita eu trabalhar fora, em outros lugares, levar a estrutura física, mas eu posso coordenar um time de outro lugar. Então, vocês vão olhar para o ano passado, vocês vão olhar o faturamento líquido de vocês ano passado, e vocês vão criar uma projeção. O que é liberdade financeira para mim? Quando chegar lá em 2025, 2026, o que precisa estar acontecendo para que eu possa olhar e falar assim, meu, eu trabalho porque eu amo o que eu faço e eu escolho se eu quero atender tal cliente ou não. Olha que louco isso. Tá? Teve uma vez, eu estava atendendo uma mentorada, né? E ela pegou e falou assim, Ney,
Eu, quando tiver minha liberdade financeira, minha empresa, eu vou parar de trabalhar. Eu falo, pare agora, então. Nem continue. Pensamento de pessoa escassa. Por que pensamento de pessoa escassa? Quando a gente começa a empreender, a gente faz um bem para a sociedade. Não é para nós. A gente faz um bem para nós, mas ele tem um reflexo na sociedade. Quando eu falo que vou empreender para me ter dinheiro e não trabalhar mais, aquilo que eu estou fazendo não tem amor naquilo que eu estou fazendo. E vai ser pesado os dias para trabalhar. Pode ter certeza disso. Agora, se eu olhar com uma outra ótica, eu vou empreender, eu vou abrir um negócio para que eu possa escolher o cliente que eu quero atender ou não. Eu não estou falando que eu não vou trabalhar. Eu estou falando que eu quero trabalhar naquilo que eu amo, fazer aquilo que eu amo, do jeito que eu quero, sem ter que me humilhar para atender determinado tipo de cliente. Entende? Liberdade para o empreendedor, para o empresário, é essa. É você ter seu negócio, você servir a sua família, você servir a sociedade que você está, e você escolher quem você quer atender. Porque hoje, tanto eu quanto vocês, eu posso falar que eu tenho liberdade hoje? É óbvio que não. Hoje, se aparecer um cachorro na rua ali, o cachorro latir meio torto, eu achei que ele tá depressivo, eu vou pegar ele para atender. Entendeu? E é a realidade de todo mundo que está aqui. Todo mundo que está aqui. Então, a gente tem que se movimentar para um caminho onde realmente a gente possa ter essa liberdade. Legal? Top. Fez sentido essa parte aqui? Conseguiram identificar qual que é a liberdade que eles vão buscar? Fez? E aí também dentro da filosofia do empreendedorismo tem o pragmatismo e a ação. E aí a abordagem pragmática dentro da filosofia do empreendedorismo, ela está focada muito na ação. Então, é o resultado. Não adianta eu trabalhar que nem um cavalo e chegar no final do mês e não ter resultado. Não adianta eu ficar o dia inteiro atendendo, chegar no final do dia cansado e o resultado foi muito pouco baseado no que eu atendi. E esse daqui, ele é interessante, essa parte do pragmatismo, voltada à mensuração de resultado, pelo seguinte: qual que é a nossa base de aprendizado emocional quando a gente fala de trabalho? Essa base a gente vai buscar o quê? Lá dos nossos pais, aonde a gente viu o esforço à frente do resultado. Se alguém de vocês viu algo diferente disso, você pode falar assim, nem, não foi isso que eu vi. Naturalmente, mais de 90% da população viu o quê? Muito esforço, muita entrega. E aí, a gente traz isso para a nossa vida como uma verdade absoluta. Eu tenho que ter uma entrega? Tenho que ralar? Tenho. Tenho que sofrer? Não. Eu tenho que trabalhar. Eu tenho que ir lá e tenho que me dedicar. Agora, se eu estou sofrendo, está pesado, tem algo de errado. E normalmente esses aprendizados, eles estão baseados no processo ao qual eu nasci, no meio ao qual eu nasci, no ambiente ao qual eu nasci e o que eu aprendi com ele. Aonde talvez o esforço fosse mais valorizado do que o resultado em si. E aí eu preciso trazer isso para minha realidade e entender. Eu estou sendo inteligente no meu trabalho e procurando soluções para que eu possa fazer mais dinheiro com menos esforço, ou o esforço tem em primeiro lugar. Se o esforço tiver em primeiro lugar, tu vai ficar 10 anos com a mesma empresa no lugar, você não vai sair do lugar dela. Porque enquanto você está esforçando ali, gastando energia ali no braçal, ninguém está pensando em expandir o negócio. Ninguém está pensando em qual canal vender, ninguém está pensando o que melhorar, ninguém está pensando como fazer diferente.
Então, enquanto eu estiver imerso ali, dentro do meu negócio, estou imerso lá, tá doendo, tá esforçando, tô suando a camisa pra caramba, e eu achar que eu tô fazendo certo, tô fazendo errado. Entende? Porque enquanto eu tô lá, se eu ficar 4 horas de cabeça baixa lá dentro, eu não tô olhando todo. Então, eu não tô vendo essas possibilidades, as oportunidades. Então, eu estou escravo do meu negócio. E a ideia é que eu saia de fora, que eu consiga enxergar ele de fora. Ney, mas eu sou sozinho, tem que ser eu agora. Legal, tomou consciência. Então, rala, mas pensando que tem que sair do processo. Enquanto estiver no processo, vai ser desgastoso. Legal? E aqui a ação pragmática é sobre isso, né? A questão de gerar ação e resultado, né? E não gerar ação por ação. Gerar ação para falar que está fazendo. É que nem a minha mãe falava, vai lá, joga água na cara e fala que está suado para dizer que trabalhou. E aí a gente entra então dentro das neurociências, como que o nosso sistema nervoso, como que o nosso cérebro, ele influencia nas nossas tomadas de decisões e de como a gente empreende. E aí eu separei três principais dinâmicas do nosso cérebro. Uma delas é a cognitiva e tomada de decisão. Então, aqui ele entra um conceito, acho que até o livro está aqui, ele é de Antônio Damasio. E Antônio Damasio é um grande neurologista que ele fala o seguinte: toda decisão que ela vai ser tomada, por mais que nós temos o processo racional de justificar a decisão, essa decisão ela é emocional. Quando a gente traz para a consciência e racionaliza a decisão, eu estou justificando a decisão. Comprei uma bolsa. Para que comprei uma bolsa? Eu comprei uma bolsa porque a minha bolsa estava rasgando. Então, eu justifiquei a minha ação. Eu comprei uma bolsa porque minha bolsa estava rasgando, certo? Então, qual que era a necessidade? A necessidade era, eu precisava de uma bolsa para compor meus documentos, para colocar talvez meu telefone, para colocar talvez a chave do carro. Então, eu precisava de um espaço que eu pudesse armazenar alguns itens pessoais para poder me deslocar. A primeira necessidade é essa. Então, eu tenho uma necessidade. Aonde que vai entrar o meu emocional nisso? Qual que é o valor da bolsa? O meu emocional entra. Qual que é o valor da bolsa? Qual que é a marca da bolsa? Eu poderia comprar uma bolsa de R$ 100 que vai ser igual e vai servir o mesmo propósito de uma bolsa de R$ 1.000. Então, dentro do meu contexto, dentro da minha realidade, eu tenho a minha necessidade, tenho a minha realidade. O que eu comprei, ele se encaixa com a minha realidade e atende a minha necessidade ou está fora? Se ele está fora, essa decisão ela foi emocional. Eu justifiquei depois racional, mas ela foi uma decisão emocional. Então, dentro desse processo, a gente vai trabalhar com psicoeducação para quê? Para que a gente aumente o nosso campo de tomada de decisão e que as nossas decisões elas sejam mais racionais e mais ponderadas, para que realmente a empresa tenha negócio. Então, às vezes a gente toma decisão e não entende o porquê, tudo tem a ver com as nossas bases e aprendizados, tá? Motivação e dopamina. Dopamina é o neurotransmissor que ela está associada à motivação e bem-estar. Quando eu falo, por exemplo, que eu vou levantar de manhã e fazer uma caminhada, para quem gosta de atividade física, esse neurotransmissor já está associado, que vai dar estímulo de prazer. Então, quando eu encontro um para quê, que eu vou trabalhar na minha empresa motivado, esse neurotransmissor, ele está ali. Quando eu não tenho um grande para quê para ir trabalhar e eu vou trabalhar arrastado, esse neurotransmissor não está ali. Entende? Porque vai gerar dor. Qual que são a influência disso? Se está gerando dor dentro do processo, eu vou trabalhar em algo que não me satisfaz, eu vou trabalhar em algo que não me dá prazer, eu vou trabalhar em algo que me gera dor, vai acontecer o quê? Procrastino, deixo para depois. Uma realidade do cérebro, ele não gosta de passar dor, não gosta de passar sofrimento. Então, se eu não tenho uma razão que me deixa feliz,
que me deixa pleno, que me deixa satisfeito com aquilo que eu estou fazendo, eu vou me sabotar e vou procrastinar. Porque ainda não fez sentido o que eu estou fazendo. Quando eu tenho um para quê, e esse para quê, ele me motiva, ele é um motivador intrínseco que realmente ele gera energia, a dopamina, que é o hormônio do prazer, vai estar associado. E isso vai fazer com que fique mais leve o processo. E aí, uma outra condição é a questão da neuroplasticidade, que ela fala sobre que o nosso cérebro ele sempre aprende. Então, vocês estão aqui, está acontecendo o quê? Vocês estão ouvindo um monte de coisa, talvez coisas que eu nunca ouvi, e está acontecendo um processo no meu cérebro que é o quê? A plasticidade. Essas informações tá gerando novas conexões. Então, a gente sempre pode aprender, tá? Então, dentro desse conceitual da mentoria, então a gente vai trabalhar muito com aprendizado implícito. Os aprendizados implícitos são os aprendizados que o nosso sistema nervoso aprendeu desde a barriga da mãe e que molda os nossos comportamentos agora como adulto. Nós vamos trabalhar com as tomadas de decisões racional e emocional, entender quando que uma decisão é emocional e quando que ela é racional, entender quando que uma compra é necessidade, quando que uma compra é desejo, entender como é que eu posso juntar as duas coisas, necessidade e desejo. A compra por desejo, ela leva o meu sonho embora. O desejo, ela é uma emoção efêmera, ela vem e vai. Então, tudo que eu vou fazer pelo desejo, eu tenho a tendência de me ferrar. Adaptabilidade emocional é a questão de dentro do cenário que eu estou, do contexto que eu estou, eu conseguir gerenciar as minhas emoções para que as decisões sejam assertivas. As respostas condicionadas. A gente vai ter a influência do social, por exemplo, o quanto que o meio social que eu estou, ele influencia na minha tomada de decisão, e o quanto que isso, para mim, que sou empreendedor, o quanto que isso pode ser prejudicial, porque às vezes eu deixo de tomar uma decisão, ou deixo de gerar uma ação que ela vai ser extremamente benéfica para minha empresa, pela questão do social, do ambiente ao qual eu estou, para agradar as pessoas onde eu estou, ou às vezes por medo de não ser aceito, de ser rejeitado no ambiente que eu estou, tá? Então, todas as ferramentas, elas vão estar todas internalizadas, integradas para isso daqui, sempre para trazer a tomada de consciência. Resiliência, feedback emocional, resiliência emocional, para poder pegar aquilo que você já tem e fazer gerar resultado, tá? Então, veja, então aqui a gente falou um pouquinho sobre a neurociência e empreendedorismo, falamos sobre a filosofia e o quanto isso ela vai estar associada, tá? Bom.